Imagine acordar em uma pequena cidade do interior e descobrir que durante a madrugada uma família inteira foi assassinada dentro da própria casa. Nenhum vizinho ouviu o pedido de socorro, nenhuma testemunha viu o assassino fugir, e quando a polícia chegou ao local, encontrou uma cena tão perturbadora que mudaria para sempre a história daquela cidade. Mais de um século depois, o responsável pelo crime continua oficialmente desconhecido. Essa é a história dos assassinatos de Villisca, e este é mais um Arquivo Perdido. No início do século XX, Villisca era exatamente o tipo de cidade onde praticamente todos se conheciam pelo nome. Localizada no estado de Iowa, cercada por fazendas e campos de milho, a cidade tinha pouco mais de 2.000 habitantes e era considerada um lugar tranquilo para criar uma família. As portas das casas costumavam permanecer destrancadas durante o dia, crianças brincavam livremente pelas ruas, e crimes violentos eram extremamente raros. Para quem morava ali, Villisca parecia estar muito distante dos grandes problemas enfrentados pelas cidades americanas daquela época. Entre os moradores mais conhecidos estava Josiah Moore e sua esposa Sarah Moore. Josiah era um comerciante respeitado, proprietário de uma loja na cidade, enquanto Sarah era lembrada pelo movimento constante com a igreja presbiteriana local e pelas atividades comunitárias. Juntos criavam 4 filhos: Herman, de 11 anos, Catherine, conhecida pela família como Mary, de 10 anos, Arthur, de 7 anos e o pequeno Paul, de apenas 5 anos. Aos olhos da comunidade, era uma família comum, trabalhadora e bastante querida pelos vizinhos. Naquele domingo, 9 de junho de 1912, a rotina da família foi exatamente a mesma de tantas outras. Durante a noite, todos participaram da tradicional apresentação The Children's Day, realizada na igreja presbiteriana da cidade. Sarah havia ajudado na organização do evento, e as crianças participaram das apresentações ao lado de outras famílias da comunidade. O clima era de celebração. Pais conversavam depois da cerimônia. Crianças corriam pelo pátio da igreja e ninguém demonstrava qualquer preocupação. Era apenas mais um domingo comum em uma cidade onde praticamente nada de extraordinário aconteceria. Ao final da celebração, Catherine convidou 2 amigas para passarem a noite em sua casa, as irmãs Lena e Ina Stillinger, de 11 e 8 anos. Receberam autorização da família e seguiram caminhando ao lado dos Moore, até a residência localizada na East 2nd Street. Era uma prática comum entre crianças da cidade, principalmente após eventos da igreja. Pouco antes das 10 da noite, todos já estavam em casa. As luzes começaram a se apagar, os quartos foram ocupados e aos poucos o silêncio tomou conta da residência. Para qualquer pessoa que passasse pela rua naquele momento, aquela era apenas mais uma família encerrando um domingo antes do início de uma nova semana. O que ninguém poderia imaginar é que enquanto Villisca dormia tranquilamente, alguém observava aquela casa. Até hoje, investigadores acreditam que o responsável pelos assassinatos pode ter esperado a família retornar da igreja antes de entrar na residência, ou até mesmo permanecido escondido no interior da casa aguardando o momento em que todos estivessem dormindo. Seja qual for a verdade, pouco depois da meia-noite, um dos crimes mais brutais da história dos Estados Unidos estava prestes a começar, e quando o sol nasceu na manhã seguinte, a pequena cidade de Villisca jamais seria a mesma. Na manhã de 10 de junho de 1912, Villisca despertou como qualquer outra segunda-feira. Comerciantes começaram a abrir suas lojas, fazendeiros seguiam para o trabalho e crianças se preparavam para mais um dia de escola. Mas para alguns vizinhos da família Moore, uma pequena mudança na rotina chamou a atenção. A casa permanecia completamente silenciosa. As cortinas continuavam fechadas, e nenhum dos moradores havia saído para realizar as tarefas que costumavam fazer logo nas primeiras horas do dia. Por volta das 7 da manhã, Mary Peckham, vizinha da família, estranhou a ausência de movimento na residência. Sarah Moore sempre iniciava suas atividades cedo, e ver a casa completamente fechada naquele horário era incomum. Depois de esperar alguns minutos, Mary atravessou a rua e bateu na porta. Ninguém respondeu. Ela tentou olhar pelas janelas, mas as cortinas impediam qualquer visão do interior. Sentindo que algo estava errado, decidiu chamar o irmão de Josiah Moore, Ross Moore, que morava nas proximidades. Quando Ross chegou ao local, também tentou contato sem sucesso. Utilizando uma chave reserva, entrou na residência acreditando que talvez alguém estivesse passando mal. Nos primeiros instantes, tudo parecia estranhamente organizado. Não havia sinais de arrombamento, móveis revirados ou qualquer indício de que algum crime tivesse ocorrido. Mas, ao subir até o quarto principal, encontrou uma cena que o fez sair imediatamente da casa para pedir ajuda. Poucos minutos depois, a polícia de Villisca era acionada.
À medida que os investigadores percorriam os cômodos, perceberam que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. Todos os moradores da residência haviam sido mortos durante a madrugada. Além de Josiah, Sarah e seus 4 filhos também estavam na casa Lena e Ine Stillinger. As duas meninas haviam aceitado o convite para passar a noite com Catherine, após a cerimônia da igreja. Em poucas horas, a notícia se espalhou por toda a cidade. Uma família inteira havia sido assassinada dentro da própria casa, e ninguém conseguia compreender como aquilo poderia ter acontecido em um lugar considerado tão tranquilo. O mais intrigante era a ausência de sinais claros da invasão. A porta da residência não apresentava danos aparentes, e praticamente nenhum objeto de valor havia sido levado. Isso fez com que os investigadores considerassem desde o início que o roubo provavelmente não havia sido a motivação do crime. Outro detalhe chamou ainda mais a atenção. A arma utilizada havia sido deixada dentro da própria casa. Tratava-se de um machado pertencente à família Moore, normalmente guardado em uma área de serviço localizada no fundo da residência. Isso indicava que o responsável não precisou levar uma arma consigo, ou pelo menos optou por utilizar um objeto que encontrou no local. Enquanto os policiais ainda tentavam preservar a cena, um problema começou a comprometer completamente a investigação. A notícia do crime espalhou-se tão rapidamente que dezenas de moradores passaram a entrar na casa antes que o trabalho pericial fosse concluído. Vizinhos, curiosos e até autoridades locais caminharam pelos cômodos, tocaram em objetos e alteraram involuntariamente a cena do crime. Em 1912, os procedimentos de preservação de evidências ainda eram extremamente limitados, e ninguém imaginava que aquela movimentação destruiria pistas que poderiam ter sido decisivas para identificar o assassino. Nas horas seguintes, Villisca deixou de ser apenas uma pequena cidade do interior, para ocupar as manchetes de todo o país. O crime chocava não apenas pela brutalidade, mas pela absoluta ausência de respostas. Quem teria entrado naquela casa? Como conseguiu agir sem despertar a atenção dos vizinhos? E, acima de tudo, como havia desaparecido sem deixar praticamente nenhum rastro? Essa pergunta passaria a acompanhar os investigadores durante décadas, enquanto uma análise mais detalhada da residência revelava comportamentos do assassino, que tornavam aquele caso ainda mais perturbador. Conforme a perícia avançava, os investigadores começaram a perceber que aquele não havia sido um crime cometido às pressas. Diversos detalhes encontrados no interior da residência indicavam que o responsável permaneceu na casa por um período considerável antes e até mesmo depois dos assassinatos. Para uma cidade acostumada a pequenos furtos e conflitos ocasionais, aquela era uma conclusão difícil de aceitar. Não se tratava de alguém que entrou, cometeu o crime e fugiu imediatamente. Tudo indicava que o assassino agiu com calma, conhecia bem o ambiente e parecia não ter qualquer preocupação em ser descoberto. Um dos primeiros detalhes observados foi que todas as cortinas da residência haviam sido fechadas. Algumas janelas, que normalmente permaneciam abertas durante a noite por causa do calor do início do verão, também estavam completamente cobertas. Além disso, os espelhos espalhados pela casa haviam sido ocultados com pedaços ou tecidos de roupas. E até hoje ninguém conseguiu explicar o motivo desse comportamento. Alguns investigadores acreditam que o assassino tentava impedir que alguém ao lado de fora enxergasse o interior da residência. Outros sugeriam que aquilo fazia parte de algum ritual ou de um hábito pessoal do criminoso. No entanto, nenhuma dessas hipóteses jamais foi comprovada. Outro fato curioso chamou ainda mais a atenção da polícia. Na cozinha havia sinais de que alguém havia preparado uma refeição depois que o crime já havia ocorrido. Restos de comida foram encontrados sobre a mesa, justamente com um prato, uma tigela e uma chaleira utilizada para aquecer água. Também havia indício de que o responsável havia lavado parcialmente as mãos antes de deixar a casa. Para os investigadores, isso significava que o assassino não fugiu imediatamente após o ataque. Pelo contrário, ele permaneceu ali tempo suficiente para caminhar pelos cômodos, utilizar a cozinha e reorganizar parte da residência antes de desaparecer. Apesar de todos esses detalhes, a investigação enfrentava um problema praticamente irreversível. Desde as primeiras horas daquela manhã, dezenas de pessoas haviam entrado na casa, antes que o local fosse devidamente isolado. Policiais, vizinhos, curiosos e até autoridades caminharam pelos cômodos, tocaram em móveis e alteraram involuntariamente a posição de diversos objetos, em uma época em que a ciência forense ainda dava seus primeiros passos. A preservação de cena do crime era extremamente limitada. Muitos especialistas acreditavam que evidências fundamentais foram perdidas nas primeiras horas da investigação, tornando impossível reconstruir exatamente tudo o que aconteceu naquela madrugada. Mesmo assim, algumas conclusões pareciam claras. O responsável provavelmente utilizou um machado pertencente à própria família, encontrado na residência após o crime. Também não havia indícios de que objetos de valor tivessem sido levados.
o que praticamente descartava a hipótese de um roubo comum. Tudo indicava que o alvo era a própria família Moore, ou pelo menos alguém que estava dentro daquela casa naquela noite. Restava descobrir quem teria um motivo para cometer um crime tão brutal. Nos dias seguintes, investigadores passaram a entrevistar praticamente todos os moradores de Villisca, amigos, parentes, comerciantes, vizinhos e pessoas que participaram da cerimônia religiosa na noite anterior foram ouvidas. A pequena cidade, antes conhecida pela tranquilidade, mergulhou em um clima de medo e desconfiança. Pela primeira vez, muitos moradores começaram a olhar para os próprios vizinhos como possíveis suspeitos, e conforme novas informações surgiam, alguns nomes passaram a chamar a atenção da polícia. Um deles era o de um respeitado empresário da cidade, outro de um reverendo com um comportamento considerado extremamente estranho. Durante anos, esses homens estariam no centro da investigação de um crime que, até hoje, continua oficialmente sem solução. Nos dias que se seguiram ao massacre, a pressão sobre a polícia aumentava a cada hora. Jornais de todo o país acompanhavam o caso. Moradores exigiam respostas e Villisca, uma cidade acostumada à tranquilidade, passou a viver sob um clima permanente de medo. Sem testemunhas e praticamente sem evidências físicas confiáveis, os investigadores passaram a concentrar seus esforços nas pessoas que, de alguma forma, poderiam ter algum tipo de ligação com a família Moore. Um dos primeiros nomes a chamar a atenção foi o de Frank Jones, um dos empresários mais influentes da cidade. Anos antes do crime, Josias Moore havia trabalhado em uma empresa pertencente a Jones, mas decidiu deixar o emprego para abrir o próprio comércio. A mudança gerou uma forte rivalidade entre os dois. Alguns moradores chegaram a afirmar que Frank nunca aceitou a decisão de Josias e alimentava um ressentimento antigo. Com o passar do tempo, rumores começaram a circular pela cidade, dizendo que o empresário poderia ter contratado alguém para cometer o crime. Apesar das suspeitas, nenhuma prova concreta foi encontrada. Todos os indícios permaneciam baseados em comentários e especulações, insuficientes para sustentar qualquer acusação. Enquanto essa linha de investigação perdia força, outro nome começou a despertar ainda mais interesse da polícia: George Jackson Kelly, um reverendo itinerante conhecido por seu comportamento considerado estranho, até mesmo pelas pessoas que conviviam com ele. Kelly havia estado em Villisca na época dos assassinatos e deixou a cidade poucas horas depois do crime. Durante os interrogatórios, apresentou respostas confusas, mudava detalhes da sua versão dos fatos e demonstrava um nervosismo que chamou a atenção dos investigadores. Sua postura levantou tantas suspeitas que ele acabou sendo preso alguns anos depois. Foi durante esse período que aconteceu um dos episódios mais controversos de toda a investigação. Após horas de interrogatório, George Kelly assinou uma confissão afirmando ser o responsável pelos assassinatos. A notícia rapidamente ocupou as manchetes dos jornais, e muitos acreditaram que o mistério finalmente havia sido solucionado. No entanto, a própria investigação começou a apresentar dúvidas sobre aquela confissão. Kelly sofria de problemas psicológicos, alterava constantemente sua narrativa e, em diversos momentos, descrevia acontecimentos incompatíveis com os evidências conhecidas. Durante o julgamento, a defesa argumentou que suas declarações eram contraditórias e haviam sido obtidas sob forte pressão. No fim, o júri considerou inocente e ele foi absolvido por falta de provas. Com a absolvição de Kelly, o caso praticamente voltou ao ponto de partida. Outros suspeitos surgiram ao longo das décadas, incluindo criminosos conhecidos que atuavam em diferentes estados americanos e pessoas que supostamente teriam algum motivo para atacar a família Moore. Cada nova teoria parecia promissora no início, mas todas terminavam da mesma maneira, sem evidências suficientes para identificar o verdadeiro responsável. O tempo passava, testemunhas morriam, lembranças desapareciam, e as poucas provas preservadas se tornavam cada vez mais difíceis de interpretar. Hoje, mais de um século depois, nenhuma pessoa foi oficialmente responsabilizada pelos assassinatos de Villisca. A investigação permanece aberta nos registros históricos, mas especialistas reconhecem que as chances de uma solução definitiva diminuíram consideravelmente com o passar dos anos. Ainda assim, o caso continua despertando o interesse de pesquisadores e historiadores, principalmente porque alguns detalhes da cena do crime jamais receberam uma explicação convincente. E talvez seja justamente essa combinação entre um crime brutal, uma investigação marcada por erros e uma longa lista de suspeitos que transforme Villisca em um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. Mais de um século se passou desde aquela madrugada de junho de 1912. A pequena cidade de Villisca mudou, novas famílias ocuparam as ruas, e gerações inteiras cresceram ouvindo falar da casa onde 8 pessoas perderam a vida enquanto dormiam. Apesar do tempo, uma pergunta continua sem resposta: quem entrou naquela residência naquela noite?
Ao longo dos anos, diversas teorias tentaram preencher as lacunas deixadas pela investigação. Alguns acreditam que o responsável tenha sido alguém que conhecia a família Moore e sabia exatamente como entrar na casa sem levantar suspeitas. Outros defendem que o crime poderia ter sido cometido por um assassino itinerante, que atravessava diferentes estados americanos praticando ataques semelhantes. Também existe aquelas que ainda acreditam que George Kelly fosse o verdadeiro culpado. Apesar de sua absolvição e das inúmeras inconsistências encontradas em sua confissão, o problema é que nenhuma dessas hipóteses conseguiu ser comprovada pelas evidências disponíveis. Grande parte dessa dificuldade está ligada aos erros cometidos logo nas primeiras horas da investigação. A cena do crime foi contaminada por dezenas de pessoas antes da conclusão da perícia. Objetos foram movidos, possíveis impressões digitais que se perderam e técnicas modernas de análise simplesmente não existiam naquela época. Hoje, muitos especialistas consideram que as melhores oportunidades para identificar o assassino desapareceram justamente naquela manhã, quando a casa foi aberta para curiosos e moradores da cidade. Mesmo assim, os assassinos de Villisca continuam sendo estudados até hoje. Historiadores, criminologistas e pesquisadores voltam constantemente aos documentos originais, fotografias e depoimentos na esperança de encontrar algum detalhe que tenha passado despercebido. Com o avanço da ciência forense, alguns casos centenários conseguiram ser solucionados graças ao DNA e à nova tecnologia da investigação. Enquanto no caso de Villisca, a maior parte das evidências físicas já não existe, ou foi comprometida há muito tempo, tornando uma solução definitiva cada vez mais difícil. Talvez seja justamente isso que faça esse caso permanecer tão fascinante. Não estamos diante de um crime sem suspeitos ou sem investigação. Pelo contrário, houve interrogatórios, confissões, julgamentos e centenas de depoimentos. O que nunca existiu foi uma prova capaz de ligar, de forma definitiva, qualquer pessoa àquela casa durante a madrugada de 10 de junho de 1912. Depois de mais de 100 anos, o assassino continua sendo apenas uma sombra na história. Hoje, a antiga residência da família Moore permanece de pé e se tornou um dos locais históricos mais conhecidos do estado de Iowa. Milhares de pessoas visitam a casa todos os anos para conhecer o cenário de um dos crimes mais famosos da história americana. Mas por trás da curiosidade e das lendas que surgiram ao longo dos tempos, existe uma realidade que nunca deve ser esquecida. Antes de se tornar um dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos, aquela casa era simplesmente o lar de uma família que acreditava estar segura. Agora, eu quero saber a sua opinião. Quem você acredita que foi responsável pelos assassinatos de Villisca? George Kelly realmente cometeu o crime? Frank Jones tinha algum envolvimento? Ou o verdadeiro assassino jamais chegou a ser identificado? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns crimes atravessam gerações e alguns mistérios continuam esperando por justiça. E este foi mais um Arquivo Perdido.